segue aí a campanha que estamos nessa semana sobre a atuação do Espírito Santo de forma individual, produzindo frutos, não tendo mais obras da carne. Então vamos continuar ministrando mais uma etapa. Se você tem a Bíblia, nós vamos agora ler em 2 Coríntios, que é uma passagem já conhecida, que segue aí a sequência do governo do Espírito Santo de forma individual. Então vamos ler esta passagem em 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 17. Vamos então ler. Diz o seguinte, 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados dia após dia, ou na Bíblia João Ferreira de Almeida, de glória em glória. Na tradução Monfate, momento após momento, ou dia após dia, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. Só esse versículo. Pode então assentar e as palmas louvando o santo nome de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então esse tema já é conhecido, porque é o tema do primeiro livro que nós editamos, sobre como o Espírito de Deus, ele atua para refletirmos a glória do Senhor. Veja então que para andar no Espírito, não ocorre de um dia para outro. Para andar no Espírito é um processo, é um procedimento dia a dia, como diz a Bíblia, de glória em glória, o momento a momento. Mas só que esse processo pode parar, se interromper ou perder-se. É um processo que ele tem fases. Então nós que queremos andar no governo do Espírito Santo, nós temos que chegar no nível de andar mesmo no Espírito. Do contrário, a carne ainda vai dominar. A carne quer dizer o velho homem adâmico. A pessoa então, ele é chamado homem natural quando não conhece o Evangelho de Cristo. Mas o ser humano pode tornar cristão, chamado menino na fé, mas ainda tem obras da carne na pessoa. Mas então, quando começa a transformação, então vai havendo uma mudança, até chegar mesmo a andar no Espírito. Veja então que a Bíblia então declara que a ordem de Deus é refletirmos mesmo o caráter do Senhor, ser semelhança dele. Mas nunca podemos esquecer que a transformação vem da palavra grega metamorfos, ou metamorfose, quer dizer, a mudança do mandruvá para virar uma borboleta. Então sempre nós pegamos este exemplo. O mandruvá é um ser asqueroso. Tem pessoa que tem medo, pavor, não gosta nem de ver. O mandruvá, ele é um animal da natureza que não vai ficar o resto da vida mandruvá. A tendência dele é virar borboleta, criar-se nele a metamorfose e virar uma bela borboleta que todo mundo gosta de ver, que encanta a natureza. Então veja que Paulo, pelo Espírito Santo, então pegou esta passagem para mostrar que é isto mesmo. Enquanto não tiver metamorfose e ela não completar, ainda vê um mandruvá. Então tem pessoa que vê o mandruvá, acha ruim, acha feio, vê uma taturana, vê um mandruvá asqueroso, mas lá na frente ele vai virar uma bela borboleta. Então no momento em que o cristão deixa desencadear a metamorfose, lá na frente ele vai virar uma pessoa que vai se transformar no caráter de Cristo. Por isso que muitas vezes, mesmo que é cristão, ainda está mesclado com obras da carne. Mas obras da carne leva a condenação, leva a doença. Andar na carne é condenado, mas andar no Espírito traz vida e paz. Então nós não podemos jamais esquecer os processos da metamorfose, para que você saiba aonde que você está nessa transformação. Então o que ocorre com o mandruvá? Então o mandruvá ele começa, após ser botado lá o ovo, ele vai ser germinado e ele sai da casca e vira o mandruvá. Então ele começa a comer folha, engordar, até chegar num certo momento
em que ele vai entrar na metamorfose, mas não vira borboleta no primeiro momento. Ele passa por um processo até desencadeá-la e virar borboleta. Então, quando começa a metamorfose, o que ocorre? Ele para de comer. Mas antes da metamorfose, o mandruvá, ele come as folhas tudo da árvore. Você pode ver nessa árvore em frente da igreja, quando tem os mandruvá que aparecem ali, e olha que eles são de 20 centímetros, 15 centímetros, grande mesmo. Aparece lá no chão os resíduos dos dejetos deles, de tantas folhas que eles comem. Fica comendo o dia inteiro. E de uma hora para outra aparece aqueles mandruvá grande, mas porque eles comeram muito. Mas na hora que começa a metamorfose, eles param de comer. O que indica isto? Toda pessoa que vai desencadeando a metamorfose, ele tem que ter um processo de parar alguma coisa. O ato de alimentar, de comer, muitas vezes é ligado à carne, aos desejos naturais, aos apetites. Então você que quer mesmo andar no Espírito, você tem que saber como está o seu apetite. O apetite envolve sensualidade, apetite mesmo do alimento, ou desejos de ver o time, de ver o jogo, de ver a novela. São tudo apetite, ou seja, tudo para alimentar o ego, ou alimenta a alma, o espírito, o pensamento, o corpo, o estômago. Então, quando começa a metamorfose, o primeiro sinal mesmo é você sentir a perda dos desejos, das concupiscências. Algo vai lhe falando: não, vamos jejuar, não deixe de ver essas novelas, deixe de envolver tanto em jogo ou em diversão. Concentre-se em algo que é mais divino, que é mais puro, que é mais honrado. Isso que ocorre com o mandruvá. Você acha que na hora que está virando borboleta, o mandruvá está comendo folhinha, alimentando? Não está, ele para tudo. Então você tem que falar: Espírito de Deus, ainda não comecei metamorfose. Todo dia eu quero ver jogo, todo dia eu quero ver novela, todo dia eu quero encher meu estômago de comida, não gosto de jejuar, todo dia eu quero ver videogame, filme, e não desgrudo do meu time. Senhor, tem algo errado ainda, eu estou cheio de concupiscência. Mas se você falar: Espírito de Deus, é momento da metamorfose, é momento que eu tenha que chegar agora num novo processo. Mas veja bem, não adianta obrigar o mandruvá a parar de alimentar se não é o momento da metamorfose. Por isso que não adianta obrigar ninguém a jejuar, orar, vir na igreja, ou ler a Bíblia, ou parar com as coisas mundanas. Depende do nível que a pessoa está. Mas ocorre o seguinte, que se não ocorrer a metamorfose, também não vai agradar a Deus, vai ficar o ser humano carnal o resto da vida. Mas o que então no cristão faz desencadear a metamorfose? Se para o mandruvá vai parar de comer e ele vai para um local quietinho, ele sai da árvore, procura um local mais quieto, longe, que ninguém vê, fica ali paradinho. O que faz isso ocorrer? Então, geralmente, o que leva o cristão a isto é o desejo de algo maior. É a pessoa falar: mas ser cristão não é só isso, ser cristão não é só ir para a igreja namorar, arrumar noivado, casamento, ter um emprego, ter apartamento, comprar casa, ficar rico. Senhor, ser cristão é algo maior, é algo sobrenatural, é pensar nas coisas eternas. Então, no momento que você vai desvalorizando as coisas deste mundo tenebroso e começa a valorizar as coisas eternas, o Espírito de Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Você vai notar que o Espírito de Deus começa a te ajudar, a orar mesmo, a desvalorizar coisas que são até legais e legítimas, mas perde o valor. Mas para outro, o valor continua. Mas para quem quer andar no Espírito, o valor vai ser outro. Então a pessoa começa a se separar. Por isso que o mandruvá não fica mais na árvore comendo folhinha. Ele vai para um local mais quieto, ele procura um abrigo. Por isso que você vê mandruvá andando nas calçadas, nas ruas, nas paredes. Eles estão procurando um local para ninguém achá-lo, para ficar lá bem escondidinho dos predadores, ou para desencadear a metamorfose, virar um casulo. É isso que ocorre. No momento você começa a mais consagrar, vir mais no tempo de Deus, ou na sua casa, nas madrugadas, muitas coisas você já vai se desligando. É o sinal da metamorfose.
Ou seja, o Espírito de Deus vai operar grandemente, vai operar. E veja bem que na hora da metamorfose, o Mandruvá não come mais nada. Ou seja, enquanto você está no crescimento espiritual, não adianta só fazer um período de jejum, depois que termina o jejum, já entra de novo na carnalidade, no engano, na fornicação. Não, a metamorfose é um processo que não volta. Então não adianta só uma prática religiosa, mas uma dedicação de aperfeiçoamento. Então essa consagração tem esse sentido de aperfeiçoar, de ter o entendimento, que nível que você está. Você está resistindo ainda ao Espírito de Deus? Sua carne ainda quer comer ainda folhinha, quer ser ainda mandruvá, asqueroso? Ou você já sente, não, eu estou notando perda mesmo dos desejos do homem adâmico. Estou tendo sensação diferente de buscar as coisas do alto céu, de orar, de consagrar. Você continua normal, trabalha, tem casamento, profissão, mas aquilo que alimenta a raça adâmica vai diminuindo, vai perdendo, e consequentemente você vai sendo uma pessoa mais voltada para a oração, para a consagração, para buscar a Deus. Ah, pastor, não posso entrar na metamorfose, não vou casar, senão não vou ficar à noite, senão não vou aproveitar a vida. Você que se engana. Quando você ficar com um pensamento natural, carnal, mais pior fica. Por quê? Porque até no casamento o Espírito de Deus vai governar, até mesmo na empresa, no ministério, ele tem o governo de tudo. O que adianta ter só a paixão carnal? Foi até pregado ontem. O que adianta só um noivado, um casamento regrado por amor eros, que é o erotismo sexual? Lá na frente acaba. Depois você fica uma gordinha, ou muitas vezes cheia de ruga, e o homem vai falar, não, agora está velhinha, está enrugado, quero outra. Acabou o amor eros, derrota para sempre, fracasso, decepção, divórcio, separação, briga. Mas se andar no Espírito, vai cultivar primeiro o amor ágape, o amor de Deus, que leva um verdadeiro casamento, a alegria, a paz, a vida abundante. Então não é na carne que tem sucesso, é no Espírito, tanto para o casamento, para a empresa, para a vida espiritual. Então é necessário saber viver a metamorfose. Então Paulo escreve, dia após dia, de glória em glória, em outras traduções, somos transformados à imagem de Cristo pelo Espírito Santo. Esta é a ordem de Deus, transformação. Se não ocorrer a metamorfose, fica ainda um mandruvá, um ser asqueroso, um crente, mas mesclado de obra da carne, e não vai ser agradável a Deus. Para que serve a borboleta? Para quem já estudou pelo menos noção de botânica, as borboletas não é só para ficar coloridinha voando, elas fazem o pólen das plantas, fica engrudadinho nas patinhas delas, elas polinizam outras flores, e faz outras plantas germinar e dar fruto em outras árvores, ou seja, multiplicação. A árvore na Bíblia representa pessoa, vidas, multiplicação. Então o cristão, ele multiplica, ele leva a multiplicação, ele leva vida, ele desencadeia vida quando é borboleta. Mandruvá não faz metamorfose por si. Mandruvá não faz polinização das árvores. Ele só come as folhas. Mas lá na frente ele vai ter uma outra função. Então assim é o cristão. Enquanto é carnal, crê em Deus, mas muitas vezes está alimentando as concupiscências. Mas quando é transformado, você vai ver que a sua função é levar vida, bênção, multiplicação, alegria. Porque todo mundo gosta de ver uma borboleta voando, colorida. Tem até coleção de borboletas das variadas espécies, porque elas são chamadas alegria da natureza. Na primavera são o exemplo de vida, de alegria. Assim Deus tem uma visão para o cristão. Um cristão, ele tem que trazer alegria para quem olha para ele, paz, vida, liberdade. Mandruvá não voa, borboletinha fica voando para lá, para cá, feliz, alegre. Mas mandruvá não, o povo sai correndo. Tem gente que tem medo de mandruvá, não pode nem ver que dá grito. Mas uma borboletinha, pessoa que fala que bonito, que alegre, e o dia hoje está feliz, até as borboletas estão voando. Então é um exemplo que Paulo usou
assim bem simples, para mostrar o que ocorre com o cristão. O cristão transformado, ele produz alegria aos olhos das pessoas, mostra vigor, mostra vida, ajuda a liberar vida, multiplicar vida. Então nós temos que ter sempre esta visão, que nível que nós estamos do Espírito Santo nos dominando. E um grande segredo que nunca esquecemos é este: você deve cada vez mais aborrecer as práticas adâmicas. Por isso que Paulo falou: aborreça até a roupa que visto, abomina até a roupa que visto. Ou seja, até falar o que as trevas faz é torpe. Quando você fala: Senhor, que horror é a minha vida, que prática ruim de falatório, de murmúrio, de queixume, de ficar vendo indecência, confusão, de ficar participando desse mundo pecaminoso. Quando você começa a ter nojo das práticas adâmicas, é a mesma coisa. Você não quer ser mais mandruvá, você quer ser borboleta. Então o Espírito de Deus vai te ajudar. Mas se o Espírito de Deus te nota: não, eu estou amando a raça adâmica, como que eu gosto de meter a lei nas costas das pessoas, como que eu gosto de receber um telefonema e de contar a vida alheia e passar para frente, isso que eu gosto. Tem pessoa que gosta disso até hoje, de ouvir o mal feito, de anunciar boato, de negatividade. É a raça adâmica. Mas na hora que você fala: meu Deus, antes eu gostava de falar um fuxiquinho, agora só de ouvir me dá enjoo, eu não aceito isso mais na minha vida. Então isso vai desencadear a metamorfose. Então vamos orar para o Espírito Santo ter o governo da nossa vida, porque é Ele que dirige para a vida eterna. Ele é o selo da promessa, Ele que vivifica nossa vida. Quem anda na carne é morte certa. É o Espírito de Deus que dá a palavra final, Ele que produz os frutos. E quem vive os frutos do Espírito de Deus não está mais condenado, mas quem vive na carne está condenado. E sem andar no Espírito não há avivamento. O que leva a avivamento é sermos cada vez mais semelhantes de Cristo. É chamado a visão da igreja gloriosa. Então vamos agora orar mais um período. E nesse dia de hoje você vai falar: meu Deus, que nível que eu estou? Ainda eu estou agradável a mim mesmo? Ainda eu gosto do fuxico, do murmúrio, de encher meu estômago todo dia? Ainda não consigo jejuar, não tenho prazer da oração? Eu quero mesmo a satisfação da carne? Ou estou mesmo odiando isso? Eu quero orar, consagrar, santificar. Então quando você está odiando a raça adâmica, é o desencadeamento da metamorfose, e ela vai ser rápida. Ou seja, a metamorfose, ela, ao começar, logo aquele mandruvá transforma numa borboleta. Ou seja, não demora muito. Mas se o cristão não sujeitar o Espírito de Deus, vai ficar sempre um cristão carnal, que traz nojo para as pessoas, seja ódio, revolta, confusão, opressão, faz as pessoas correr em vez de ajuntar. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo.